Boa tarde a todos. Eu estou aqui, professora Maria Rosa, para fazer a apresentação de um novo seminário dentro desta série que iniciou no semestre, no seminário anterior, focalizando o Cara de Bronze do Guimarães Rosa. Nesse seminário de hoje, o foco será Torturado, do Itamar Vieira Júnior, né? E para essa apresentação, nós convidamos 4 pesquisadores do grupo de pesquisa: o Gabriel Nunes de Azevedo, a Giovana Nascimento, a Elizabeth Alfeld e eu mesmo, que também vou integrar essa apresentação. Então, vamos dar início com a palavra ao Gabriel. Por favor, Gabriel. Bom, o tema do nosso trabalho, da nossa pesquisa, é a Terra, o narrador e a rememoração. Bom, a relação entre a Terra e os seus habitantes, ela é possivelmente a grande cena do Torturado. Desde a epígrafe, que é um trecho extraído do romance Lavoura Arcaica, do escritor Radon Assar, instaura-se já a tônica que vai perpassar esses 3 blocos narrativos do romance, que é justamente os desdobramentos entre o corpo e a terra na criação de um território limite. Bom, nós partimos da hipótese de que, embora a narrativa de Torturado seja feita a partir de 3 vozes narrativas, há uma delas que se destaca, que é a narração da Santa Rita Pescadeira. Nós vamos analisar mais à frente. Que é um ser imaterial, né? um encantado, um ser desprovido de corpo próprio e que, por isso mesmo, apropria-se dos corpos das narradoras e de outras personagens para poder narrar. Ou seja, ao narrar, a Santa Rita ela forja para si, forja tanto o livro quanto para si um corpo. Bom, o primeiro tópico é a questão da narração e territorialidade, que é um corpo-território desterritorializado. Bom, a obra do Itamar Vieira Júnior ela é construída como uma cartografia móvel de corpos. Essa geografia corporal ela manifesta-se, em primeiro lugar, na fragmentação estrutural da obra, nessa composição, nessa tríade composicional das narrativas, né, que nós temos 3 blocos: a narração da Bibiana, a narração da Belonísia e a narração da Santa Rita Pescadeira. Esses 3 blocos que compõem o livro, eles vão aparecer como um arquipélago narrativo, ou seja, como comunidades autônomas de um país, porque até certo grau eles são independentes, mas existe uma inevitável contiguidade entre eles. Bom, essas rupturas estruturais da narrativa, elas vão refletir, por sua vez, os movimentos de territorialização e desterritorialização presentes no conteúdo da narração. Ou seja, não é só a forma que é essa cartografia que é fragmentada, né, que promove esses movimentos, né, de desterritorialização e territorialização, que eu vou me aprofundar adiante, mas também o próprio conteúdo do texto, ele traz essas entradas e saídas de territórios nas narrações, né, de cada uma dessas narradoras personagens. No entanto, para poder compreender essa funcionalidade desses movimentos, que são a desterritorialização e a territorialização, que eles vão gerar, né, uma espécie de força potencial, né, onde você tem o pertencimento e a alienação das personagens, a gente precisa de antemão questionarmos a respeito do que estamos nos referindo por território aqui. Bom, grosso modo, o território ele é um campo de forças criado, que se estabelece entre os corpos e a terra. Ele surge a partir dessa articulação entre o corpo e a terra. É o corpo que vai dar significado à terra e, a partir dessa significação, surge o território. Ou seja, embora possam ser usados como sinônimos, terra e território são coisas distintas. A noção do território ela é múltipla e heterogênea. O Reisbach, o geógrafo, e o Glauco Bruce, eles chamam a atenção justamente para essa amplitude do conceito de território, e que é muito trabalhado na filosofia do Deleuze e do Guattari, seja na obra deles em conjunto, desde o Antiédipo até o Mil Platôs, seja nas obras deles isoladas, né? O Deleuze no Que é a Filosofia e o Guattari posteriormente no Micropolítica, né? Cartografias do Desejo, com a Sueli Ronick. Bom, para eles o território ele carrega um sentido tanto animal, um sentido animal, psicológico ou subjetivo,
sociológico e também geográfico. Você tem esses diversos territórios dentro de um único território. Entretanto, o território ele é principalmente uma zona do pensamento. O Guattari e a Rounick, Sueli Rounick, eles vão escrever que o território pode ser relativo tanto a um espaço vivido, quanto a um sistema percebido no seio do qual um sujeito se sente em casa. Ou seja, o território é um sinônimo de apropriação, de subjetivação fechada sobre si mesma. Ele é o conjunto de projetos e representações nos quais vai desembocar pragmaticamente toda uma série de comportamentos, de investimentos nos tempos e nos espaços sociais, culturais, estéticos, cognitivos. Bom, o território ele é um componente que traz em si duas zonas de indiscernibilidade, que é justamente a desterritorialização e a territorialização. A esse respeito, o Reisbach e o Bruce eles vão retomar que nós podemos nos territorializar em qualquer coisa, e toda territorialização implica uma desterritorialização. Essa territorialização ela vai ser feita pelo que o Deleuze vai chamar de um agenciamento maquínico. Então, você vai ter, por exemplo, a máquina professor, a máquina aluno. A máquina professor, ele vai, por meio de um... Ele vai, por exemplo, agrupar os signos, né, e vai organizar e vai fazer uma territorialização, ou seja, no contato também com os alunos, né? Você tem essa duplicidade, né? Uma territorialização no pensamento, né? Que é a formação da aula, e essa territorialidade em relação ao corpo, né? Como o professor vai receber o aluno. Isso a gente vê se refletir muito no Torturado, né? Nessa questão de como os corpos vão articular a Terra, né? Qual que é a relação que eles estabelecem. Bom, essas zonas de indiscernibilidade, da qual falam Deleuze e Guattari, vão provocar em Torturado uma instabilidade no texto. Esse desequilíbrio ele não vai aparecer tanto do ponto de vista de uma plasticidade lexical, assim, na sintaxe, na semântica, como a gente viu no Cara de Bronze, do Guimarães. Esse desequilíbrio, eu vejo mais ele no terreno do simbólico, no terreno assim do imaginário, mais no que a gente poderia chamar do enredo, não, assim, não tanto na forma. E eis aqui o primeiro ponto das desterritorializações dentro da obra. Na narrativa, nós vamos acompanhar as três narradoras, que, como eu falei, são as irmãs Bibiana e Belonísia, e a encantada Santa Rita Pescadeira. E cada uma fica responsável por uma parte da narração, né? Que o primeiro bloco textual, Fio de Corte, a Bibiana, que narra, Torturado é a Belonísia, que narra, e Rio de Sangue vai ser a encantada Santa Rita Pescadeira. Os desdobramentos dessas narradoras, as suas fragmentações nesse corpo da escrita, aparecem não apenas como movimentos de entrada e saída de um território, mas de territórios múltiplos, né? A gente faz esse movimento, né? Quando a gente está lendo, a gente passa de um bloco para o outro. Isso é a desterritorialização. Nós nos desterritorializamos da narrativa da Bibiana para nos reterritorializarmos na narrativa da Belonísia. Mas dentro desses blocos existem outros territórios também. Isso acontece, nós vemos isso acontecer especialmente porque toda a composição dessas narrações são feitas por uma estrutura ternária, que se vê tanto na forma, né, dos três blocos textuais, mas também aparece no conteúdo, nesse território narrado. A gente vê isso a partir das casas de barro, o jaré e também o cemitério da viração, que aparece no texto. A partir deles vão ser criadas linhas de fuga, nas quais é possível identificar essas junções, essas derivas, dessas desreterritorializações. Bom, essa relação, né, entre as casas de barro, o jaré e o cemitério da viração, elas podem ser enxergadas a partir de uma estrutura ternária da narrativa. As casas representariam a vida desses corpos no território, o jaré já seria um terreno do sagrado, e o cemitério da viração representaria, por sua vez, a morte. Bom, grande parte da trama de Torturado vai se desenrolar na fazenda Água Negra. O nome desse território, né, desse espaço do fictício, ele chama atenção por ser, por si só, bastante significativo da desterritorialização da narrativa. Ele representa muito bem, né, o que é esse movimento, porque a combinação entre a imagem da água e a imagem da cor negra, ela aponta de uma forma metafórica essa transitividade dos corpos negros, dos quilombolas, que habitam a fazenda. Tudo é provisório lá.
A água, ela flui, ela é essa potência no sentido de que pode ser um elemento gasoso, pode ser um elemento sólido ou líquido, ao mesmo tempo em que é todos. E a água, sobretudo, ela não tem território. É o Panta-Rei do qual fala Heráclito. Nós nunca entramos duas vezes no mesmo rio, né? Então, é uma fluidez de territórios. A gente observa isso dentro da fazenda Água Negra. Bom, essa inconstância, ela aparece na fazenda nas casas de barro, que é esse potente símbolo, né, da impossibilidade de você permanecer e de pertencer ao território. Porque as casas de barro, elas estão sempre se desfazendo, né? A, a Bibiana, em determinado momento, vai afirmar isso, né? Podia construir casa de barro, nada de alvenaria, nada que demarcasse o tempo de presença das famílias na terra. Podia colocar roça pequena para ter abóbora, feijão, quiabo, nada que desviasse da necessidade de trabalhar para o dono da fazenda. Afinal, era para isso que se permitia a morada. Ou seja, as casas, elas se assemelham, né, a essas vidas transitórias, né, dos habitantes de Água Negra, como elas são retratadas. As casas são esse trabalho de Sísifo, né? Você constrói para ver ser desconstruído, você constrói diariamente, né? Então, é uma impossibilidade de, de tomar o território para si, ao menos de forma legal, porque elas não são as proprietárias, não têm o nome no papel do terreno. Isso é algo que vai ser retomado, né? Porque de fato tem essa transição também dos proprietários, mas eles ainda são os detentores desses meios de produção da terra, né? Mas você também tem por outro lado, tem essa transitividade dos habitantes, só que eles não detêm nada, né? Eles estão ali apenas para reconstruir essas casas que vão se desfazendo. E seus corpos também vão se desfazendo. Só ver o caso do Zeca Chapéu Grande, né? A forma como ele vai definhando ao longo da morte, né? É muito simbólico esse aspecto da casa, né? Do barro também. E, bem, essa impossibilidade de tomar o território para si de forma legal, né? Ela reflete uma gestão biopolítica dos corpos que os quilombolas são submetidos. Bom, essa gestão da vida é um movimento de desterritorialização. Por meio dela, o corpo ele se torna um território que é submetido à exclusão, que ele é subjugado, que é de forma que, a partir da raça, da sexualidade, da doença, da classe, se define uma hierarquia entre corpos e formas de vida. Isso quem escreve é o Gabriel de Giorgi. Ou seja, retomando aquela ideia de biopolítica do Foucault, né? Você tem os corpos que merecem viver e tem os corpos que são segregados à morte. Os corpos, como eles são retratados aqui nas narrações, eles pertencem a esse grupo, né? De que estão à beira da animalidade. E existem diversas metáforas feitas com animais. Em vários pontos, a Belonísia, especialmente, ela vai estar relacionando as personagens a animais, né? E a natureza também, ao bioma no qual se encontram. Então, essa geografia, ela é eu gosto dessa imagem, ela é uma ferida, né? Ela carrega essa ferida colonial, né? Essa carne viva. E, bem, o território torturado, ele vai se impor ao leitor como uma teia rizomática, né? Como esse tecido de multiplicidades que o Deleuze e o Guattari vão o tempo todo ficar batendo em cima, porque os processos de territorialização e desterritorialização são isso, né? Por um lado, essa teia territorial, ela é o espaço em que os corpos perecem sob o trabalho exaustivo da lavoura. E por outro, ela é o território no qual esses mesmos corpos, violentados, né, vilipendiados, eles vão construir, né, relações de pertencimento. É uma ambiguidade, né? Eles têm uma resistência ao passo que tem também, né, essa opressão, né? A resistência só existe por causa dessa opressão, na verdade. E, bem, essa ambiguidade fica muito evidente na fala da Belonísia, na qual ela disse que trabalhar a terra tinha desses sentidos bons de amansar o peito, de serenar os pensamentos ruins que me cercavam. Portanto, o território ele é um corpo vivo que está em comunhão, ao mesmo tempo que está repelindo, ele está em comunhão com esses corpos que o habitam, né? Que estão se territorializando e se desterritorializando nele a todo momento. Bom, existe um momento que eu acho assim, talvez um dos mais representativos dessa comunhão e dessa repulsa no livro, e que é no primeiro bloco narrativo, a Bibiana vai se recordar de uma ocasião de sua infância, na qual ela machuca o pé às margens lodosas, como ela coloca, de uma lagoa que fica
na fazenda Água Negra. E do corte do seu pé escorre um sangue grosso e substancioso, como ela coloca, que deixava o corpo pintando a terra com seu vermelho cor de pássaro. Essa cena é carregada de um simbolismo muito forte, né? Ela tem essas imagens que ela usa, imagem no sentido que o Otávio Paz vai falar no texto, a imagem, né? Ela tem, é um mundo próprio dentro delas, né? Esse vermelho pássaro, né? Esse pé que é cortado. O pé ele pode ser visto, né, como esse gesto de firmamento, né, sobre um solo, uma ocupação da terra com o corpo, né? Uma territorialização numa paragem. Já o corte, por sua vez, é o movimento violento da desterritorialização. E o corte, é curioso que ele é feito com um casco de caramujo, né? E, paradoxalmente, o casco do caramujo, fragmentado como ele está, ele é a morada do animal, ele é a morada do caramujo, né? Então, esse casco no lodo, ele espelha essa imagem das casas, né? E você tem o caramujo ali, que não está mais nessa casa, né? Ele traz esse gesto, assim. Eu acho também que essa lagoa, né, ela confronta a ideia do rio, porque o rio ele representa a fluidez, e essa lagoa, no caso, é a água parada, concentrada. Então, parece que é um ciclo vicioso ali, no qual essas casas vão sendo desmontadas, vão sendo construídas e nunca tem pertencimento, embora você reivindique esse pertencimento para si. E o casco ele vai ser esse espinho que vai impedir o tempo todo de se apropriar permanentemente da terra. Ele vai repelir o corpo e vai ferir o corpo também. O pássaro, cuja cor vai ser associada ao sangue, ele é uma figura também ambivalente, né? Porque ele carrega em si duas potências, que ao passo que ele é um desejo de liberdade, ele é também um aprisionamento. O pássaro ele é um voo que está sempre na iminência de ser enjaulado. Bom, de toda a cena, talvez, assim, o que mais chama atenção nessa relação, né, da desterritorialização, seja o sangue, né? É o sangue, né? Ele é esse elemento que se desterritorializa do corpo de Bibiana e vai encontrar seu território nesse solo, nesse lodo do lago. Ao escorrer, né, como ela coloca, grosso e substancioso, cria-se, né, um pacto com a terra, né? Um pacto, né? Tenta-se criar um pacto com uma terra em que se busca um certo grau de pertencimento. E, bem, bom, porém esse pacto que é criado, essa relação, né, essa sutura, né, que está sempre em vias de se romper e mostrar, escancarar o tempo todo essa ferida. Tem um momento em que a Santa Rita Pescadeira, ela fala, né, que toda a história deles é uma triste dança antiga. Então você tem essa geografia móvel de corpos, né, essa dança nesse território aí, em que parece que assim não se conclui, né? E aí acho que está também um dos pontos interessantes desse livro do Itamar, que é a impossibilidade assim também de você situar, né, onde está esse território, né, em que temporalidade ele se encontra, porque ele poderia ser situado atualmente, poderia ser situado nos anos 60 ou no início do século passado. Eu acredito que ele seja mais próximo dos anos 60, porque acho que tem uma relação com as ligas camponesas, né, mas enfim. E ele continua sendo essa dança antiga, ele vai se repetindo, né? Essa é uma marca do oposto da ancestralidade. Se a ancestralidade é uma busca por pertencimento, esse é justamente o oposto a ela, né? E que é uma coisa que vai sendo carregada por esses corpos que são geridos por essa biopolítica, né? Esse sistema. Consequentemente, o território, ele serve tanto como caminhada quanto um corte que é feito no pé, né? Tem essa disparidade, né? Ele vai ser o símbolo da desterritorialização e da territorialização, que vai criar uma cultura do lugar. No livro Pertencimento, uma cultura do lugar, a Bell Hooks recorda-se da sua infância no Kentucky, durante o período das leis de Jim Crow, né? Que foi o período da segregação racial. E o Kentucky é um estado que ela chama atenção, ele é um estado intermediário, ele não está nem no sul nem no norte, mas esse sul e norte, que também são parte da ferida colonial americana, estadunidense, ele é uma coisa mais psicológica, ele não é tão geográfico, né? Porque o Kentucky, teoricamente, ele se encontraria na parte sul do território, mas é uma coisa geográfica, porque ele não tomou tanto partido, se dividiu durante a Guerra de Secessão. E então é algo que
também está presente lá, né? Assim como está presente aqui. E ela escreve que, ao caminhar nesse território dessas montanhas do Apalache, no Kentucky, também é uma região muito estigmatizada, né? Não apenas do ponto de vista racial, mas também social. Acho que uma coisa não se desvincula da outra, né? Nesse caso, ela escreve que, ao caminhar, eu consigo demarcar a minha presença como alguém que reivindica a terra, criando uma sensação de pertencimento, uma cultura do lugar. Então, mesmo com a ferida exposta, mesmo com essas casas que vão se desmanchar, a caminhada sobre a terra, ela é essa resistência, né? Ela é uma resistência contra o que a Hooks vai chamar de uma desumanização sistêmica da branquitude, a qual os corpos de água negra são submetidos, né? A Hooks ela ainda coloca, né, que o trato com a terra, retomando essa ambiguidade, né, porque a terra fere, mas ao mesmo tempo a terra é esse lugar de acolhimento, esse lugar de pacto. O trato com a terra, ele representava uma esperança de sobrevivência. Mesmo quando a terra era propriedade de brancos opressores, senhores e senhoras da Casa Grande, era a terra em si que protegia os explorados negros de sua desumanização. Das mãos pequenas, né, da avó Donana, que é o primeiro espaço, como a Bibiana coloca, né, o primeiro espaço no mundo fora do corpo de Salu que elas ocuparam, até o cemitério da Viração, passando ainda por esse território que se desfaz, a terra ela torna-se uma parte constituinte dos corpos nessa estrutura ternária. Ela se torna parte delas. Ao apropriarem-se dessa terra, cria-se um corpo-território que é feito dessa resistência, dessa ancestralidade, dessas territorializações contra essas desterritorializações sistêmicas. É esse corpo-território que é forjado ao longo da caminhada e forjado a partir da ferida também, que vai levar a Salustiana, a mãe de Bibiana e Belonise, a dizer: a terra mora em mim. Bom, como o Gabriel já adiantou um pouco, dando continuidade a essa estrutura ternária e essa concepção do corpo como território, a gente parte dessa fala no bloco narrado pela Bibiana, não, perdão, pela Belonísia, que ela fala: meu pai, quando encontrava um problema na roça, se deitava sobre a terra com o ouvido voltado para seu interior, para decidir o que usar, o que fazer, onde avançar, onde recuar, como um médico à procura do coração. Isso comprova que tanto o território é um corpo, quanto o corpo seria um território. E por analisar essa perspectiva de corpo-território, nós consideramos que o corpo-território também se desloca, se deteriora e se despedaça. Tal como esse território, ele também poderia, esse corpo também poderia ser atacado, poderia ser repartido e conjugado, que é o que acontece, por exemplo, quando nós falamos da questão que vai ser abordada mais para frente, dos encantados com a ideia da incorporação a partir do sagrado. Enquanto nós consideramos um corpo por si só como a unidade material do ser humano, o corpo, a gente pensa por uma perspectiva de individualidade, mas o corpo-território transborda essa experiência individual e começa a se basear num senso comunitário. Então, afasta essa ideia do corpo como essa propriedade individual. Até porque, quando a gente está falando do território, a gente está falando de uma questão central da obra, que é o quanto a terra é inapreensível para esses corpos, o quanto eles não conseguem ter posse e o quanto eles não são perenes. Quando a gente parte dessa ideia de individualidade para esse senso comunitário, isso é o que define bastante a população de Água Negra. Utilizando a perspectiva do Bataille, isso parte da ideia de que nós consideramos de dois conceitos: continuidade e descontinuidade. Para o Bataille, nós, seres humanos, seríamos seres descontínuos, ou seja, seres que nascem sozinhos, seres que morrem sozinhos, seres que têm essa individualidade, essa descontinuidade. Porém, essa é uma questão paradoxal para nós, porque ao mesmo tempo que nós suportamos muito mal essa individualidade a qual somos presos, e vivemos desafiando, nós também desejamos ver com que ela dure. E o perecível que somos é desejável. Por isso, nos causa tanto incômodo normalmente se deparar com a morte, com a figura do cadáver, porque temos diante de nós uma visão do futuro, que é o término da nossa descontinuidade.
Como nós suportamos mal a descontinuidade, a nossa existência permite passagens para essa continuidade, tentativas de tentar nos religar à continuidade do ser, essa continuidade primeira, que seria um estado anterior aos interditos e à sociedade do trabalho. E essas tentativas todas partem de relações do eu com o outro. Essas relações podem ser por meio do erotismo, por meio da violência, da morte e da reprodução. Então, quando a gente fala desses corpos, desse corpo-território e desse senso de comunidade, a gente está falando o tempo todo dessas tentativas de passagem para a continuidade que nos religa ao ser e nos distancie cada vez mais do isolamento, como práticas que nos permitam ir além do fechamento em si mesmo. O que sempre estaria em questão seria essa substituição do isolamento por um sentimento de continuidade profunda. Essa tentativa de transgredir, de desafiar a individualidade, é posta o tempo todo em questão em Torturado, sobretudo pelas experiências de vida e morte. Porque, embora vida e morte pareçam experiências antagônicas, elas se vinculam e se misturam bastante na obra, sobretudo por esse pacto com a terra que o Gabriel abordou anteriormente. Que é exemplo disso no primeiro bloco, narrado pela Bibiana, sobre a relação dela com o primo dela, Severo. Ela fala: depois de tanto ouvirmos falar sobre crianças mortas, a natureza misteriosa e violenta nos impelia para conceber a vida. Então, ao mesmo tempo que essa experiência da morte, que nos faz passar para a continuidade e ao mesmo tempo nos apavora por fazer a gente se deparar com a descontinuidade, ela acaba nos levando para a ideia da concepção, a reprodução, que também seria uma forma de afastar essa individualidade, de tentar atingir a continuidade. E isso se interliga muitas e muitas vezes ao longo da obra, tanto que quando a gente começa a falar da morte, a gente tem uma unidade de registro padrão, que seria uma unidade, teoricamente, espacial, o cemitério da Viração, que é assim, que é um dos primeiros territórios que a gente analisa. Embora a gente veja outros territórios, como o Gabriel falou, dentro o corpo-território, quando a gente concebe corpo-território também, ele traz essa citação de as mãos que foram o primeiro espaço fora do corpo de minha mãe que eu ocupei. Mas também o próprio conceito de corpo-território acaba por aceitar que o ventre materno poderia ser o primeiro território, talvez antes mesmo do próprio corpo humano ser o primeiro território que se habita, que por assim dizer, se apropria. Quando a gente está falando da unidade de registro da morte como o cemitério da Viração, a gente aprofunda essa ideia porque não se trata só de um espaço, mas se trata de onde se firma a união entre os corpos e a terra. Embora sobre os moradores de Água Negra paire o risco dessa união também não ser perene, tal como as casas de barro. A partir do momento que chega o Salomão, novo proprietário da fazenda, e proíbe o enterro dos mortos no cemitério da comunidade. Tanto que, nesse bloco também narrado pela Belonísia, que é a maior parte, ela comenta que é sorte que ninguém tenha morrido naquele primeiro ano depois da venda da fazenda. Mas também ninguém se tranquilizou com o que estava por vir. Aquela mensagem dizia muito mais sobre nossas vidas do que sobre a morte em si. Se não pudéssemos deitar nossos mortos da viração, era porque em breve também não poderíamos estar sob a mesma terra. Então, essa perspectiva da morte e da vida se vincula a partir da terra. Como o cemitério é esse espaço comum que atua ao mesmo tempo como índice da tradição e da ancestralidade da comunidade, ele representa essa ideia de pertencimento. Portanto, essa proibição parece romper com esse pacto que eles teriam com a terra. Toda vez que se deita um morto nesse cemitério, esse vínculo seria consolidado, sendo que esse vínculo tem uma distinção muito grande com todos os vínculos com a terra que teriam sido apresentados até então na obra, porque ele não é voltado para o trabalho. Então, a morte, a inumação, representariam o fim dessa exploração desse corpo e a libertação. Então, impedir sua prática funcionaria como uma estratégia
de controle e dominação do território. Quer seja esse território num conceito mais geográfico, mais espacial, como o espaço onde eles vivem, quer seja o corpo, como essa estratégia de dominação dos corpos, já que nesse momento eles não poderiam mais ter essa relação. Chega ao ponto que o Zeca Chapéu Grande, que é o pai da Belonise e da Bibiana, ele é uma personagem que apresenta uma visão mais passiva da ideia de que não se deve, que é mais fácil aceitar aquelas circunstâncias de trabalho. Tanto que tem um momento que a Belonise reproduz uma fala dele, que ele diz: esta terra que cresce mato, que cresce caatinga, o buriti, o dendê, não é nada sem trabalho, não vale nada. Pode até valer para essa gente que não trabalha, mas para gente como a gente, a terra só tem valor se tem trabalho. Então, ele tem bastante essa visão de vincular a terra com o trabalho. Até porque isso revela muito uma perda da busca pelo pertencimento. De modo que as gerações mais antigas não conseguiam conceber essa proibição, mas as gerações mais novas não se incomodavam com isso. Então, parece que vai se perdendo, ao longo do tempo, esse pacto firmado com a terra. Essa estratégia é a mesma que se adota quando começa o processo de evangelização da população da comunidade, que até então era voltada às práticas do jaré, que é uma religião de matriz africana, que era dominante e da qual o Zeca Chapéu Grande era o curador, ou por assim dizer, uma espécie de sacerdote. O jaré é considerado um outro território, e nele os corpos se transformam em outros territórios que são tomados como cavalos dos encantados. Nesse momento, usando a visão do Agamben acerca do sagrado, daquilo que é profanado, daquilo que é consagrado, a gente concebe que sagrado é aquilo que é caracterizado pela saída das coisas da esfera do direito humano. Então, para experienciar o sagrado no jaré, os indivíduos acabam precisando abrir mão de uma condição essencialmente humana, que seria o seu corpo-território. Por um lado, isso por si só já configura uma desterritorialização e uma reterritorialização. Enquanto, se a gente considerar somente o território do jaré, o próprio etnocídio, a partir da evangelização, já faz com que ocorra a evasão dos praticantes da religião, e isso por si só já seria uma desterritorialização, porque, mais uma vez, quanto mais eles se afastam desse senso de pertencimento, mais eles vão se evadindo dessa religião e se adequando à religião que estava sendo imposta. E outra coisa que contribui muito para essa evasão é a morte do curador, que é o Zeca Chapéu Grande, o pai. Isso contribui para a dissolução da comunidade religiosa e acaba interligando a ausência de um corpo-território ao outro, justamente nesse senso que vincula todos eles, esse senso de comunidade. A ausência do corpo dele desterritorializa outros Tanto que essa comparação que o Gabriel fez sobre a casa se deteriorando à medida que a vida vai se esvaindo do Zeca Chapéu Grande, acaba conectando bastante essa ideia de corpo, território e vida, de modo que a vida, a morte e o sagrado acabam se interligando tantas vezes que a gente não consegue separar. Quando a Belonísia fala da morte dele, ela comenta que a casa já estava, o barro já tinha cedido e que todo o trançado de madeira estava exposto, que é como se a intimidade da casa tivesse exposta. Então, enquanto a fragilidade dele está exposta, a da casa também. E é isso que leva ao último enterro realizado no cemitério da Viração. E com o término da vida do Zeca Chapéu Grande, os frequentadores do jaré começam a se dispersar, ou para outras religiões, ou para outros jarés, buscando, seja a cura, que no fim da vida ele já não podia mais oferecer, ou então livrar-se da mão do Zeca Chapéu Grande, que é uma coisa que a Belonísia, por exemplo, se recusa a fazer por um tempo, justamente para tentar manter esse vínculo. Até o fato da gente pensar em jaré, a gente analisar a palavra, leva a gente a algumas reflexões. Porque, voltando para a etimologia do Iorubá,
Jaré provavelmente é um termo que significa quase cair ao solo ou então cortar através. E essa queda ao solo e essa ideia de corte colocam o corpo nessa relação com a terra, podendo dizer que é similar à experiência desse pacto firmado pelo corte do pé da Bibiana, ou então ao vínculo constituído entre as irmãs logo nas primeiras cenas em que a Belonísia corta a sua própria língua. Enquanto em tupi, jaré pode significar virar-se. Então, nesse momento, a gente já tem intrínseca essa ideia de movimento, deslocamento e desterritorialização, o que nos permite observar que esse sagrado desterritorializa por si só. E a terra é uma coisa que não se pode, é uma coisa inapreensível, é uma coisa que eles não podem tomar para si em nenhum momento da obra, quer seja pela ação dos outros, quer seja pela própria experiência, como é a do sagrado. Essa terra se esvairia como esse sangue derramado ou como as águas que dão o próprio nome à fazenda. Além do fato de que isso se relaciona com o nome do cemitério. O cemitério da viração tem essa ideia, a ideia do jaré ser virar-se e o cemitério ser da viração. Viração pode nos apontar para uma transitividade, porque passa essa ideia de movimentação, mas também pode nos apontar para a ideia do sentido de transformação. E são duas ideias também bastante que nos levam bastante a essa conexão de um mesmo fluxo, vida, morte, sagrado, movimento. Tudo criando essa desterritorialização e reterritorialização em um mesmo fluxo, que é como essa fala do Zeca Chapéu Grande determina. O vento não sopra, ele é a própria viração. Se o ar não se movimenta, não tem vento. E se a gente não se movimenta, não tem vida, condicionando que a vida deles e a morte também estão todas interligadas ao movimento, à terra e, portanto, à viração. Bem, agora nós vamos passar para uma temática complementar, né? Depois dessas duas apresentações excelentes, né? Que deixaram muito clara a relação dessa tríade que eu vou abordar agora, e a Beth vai também dar uma continuidade a partir da narração, da narrativa, né? Então, o que nós temos são 3 narrativas. E entre essas 3 narrativas, há uma certa constância, que ambas, nas 3, você tem um narrador em primeira pessoa, que assume a narração, a partir do seu ponto de vista. O narrar é muito forte, né? Esse lugar da narração como uma mediação, não como mostrando a cena, mas narrando uma cena, contando uma cena. E diálogos indiretos são muito fortes, uma presença grande, e diálogos diretos são mais reduzidos, né? Principalmente, e monólogos também, né? É interessante que os monólogos estão muito mais presentes na fala da Belonísia, e tem um motivo, né? Se ela perde a língua, ela não perde a audição, né? E ela também aprendeu rudimentos da escrita e da leitura. Então, ela sabe ler, sabe escrever. Então, esse lado da audição é muito forte na narração da Belonísia. Portanto, ela reproduz falas dos outros e expressa o seu próprio modo de pensar, muitas vezes, numa forma monolocal, né? Então, eu vou mostrar agora pequenos exemplos para que a gente perceba isso. Então, num trecho da Bibiana, você coloca, Gabriel? Por exemplo, olha, essa é a Belonísia, né, da Bibiana. Eu vou mostrar só o local onde a gente tem esse diálogo indireto, né? Então, naquele tempo, já é um índice de algo que não está aqui agora, que a narração tenta trazer para o presente pela memória de um outro tempo. Naquele tempo, costumávamos ver nossa avó falar sozinha, pedir coisas estranhas,
como que alguém que não víamos se afastasse de Carmelita, a tia que não havíamos conhecido. Depois, um pouco abaixo, onde ela ouve, fingimos brincar com algo por perto, só para escutar. Dona havia dito, como coisa séria, várias questões sobre plantas, bichos, e ela ouvia. E aí, repetíamos o que minha mãe dizia baixo para o pai na cozinha. Hoje ela está falando muito. A cada dia fala mais sozinha. Então, não é que você está vendo a cena agora com esse diálogo com a Dona Ana, mas é a Bibiana que está trazendo uma fala, um diálogo, que foi colocado atrás, né, em momentos diferentes, e que ela traz agora na narrativa, de forma indireta, imediata. Se a gente for ver agora Belonísia, o mesmo ocorre. Você põe aí, Gabriel. Na Belonísia, que é a parte 2 do Arado, que por sinal é a maior parte, e aí a gente vai ver que deve ter tem um sentido. E por que a parte 2 tem esse nome? Torto Arado, que é o título do livro, né? Então, nesse trecho da Belonísia, outra vez, diziam que poderíamos cavar. Diziam. Não temos o sujeito, né? Quem é que dizia? E não há o diálogo direto desses dizeres, mas há a lembrança, né? Pela audição, né? Depois, vi as mulheres da fazenda entoarem suas cantigas. É interessante, vi e é ouvir, a força do ouvido, é um ver-ouvir, né? Enquanto lavavam suas roupas para lavar no rio que crescia em volume. Na fazenda, nunca houve sede. Escutava os trabalhadores dizerem, você não tem os trabalhadores falando, mas a lembrança que ela traz de uma fala das mulheres, né? E dessa ausência de sede dos trabalhadores dizerem, e a reprodução que ela faz na narração dela. E aí, se a gente for pegar Encantada, o discurso da Encantada, da mesma forma, é muito forte a mediação da narração e a presença dessa reprodução de dizeres que não estão sendo ditos aqui e agora. Você quer pôr a Encantada? Por exemplo, ó, quando ela diz assim, então foi assim que passaram a chamar os escravos de trabalhadores e moradores. Não poderiam arriscar, fingindo que nada mudou, porque os homens da lei poderiam criar caso. Passaram a lembrar para seus passaram a lembrar para os seus trabalhadores que eles eram bons, porque davam abrigo aos pretos sem casa, que andavam de terra em terra, procurando onde morar. Mas vocês precisam pagar esse pedaço de chão, onde plantam se sustentam, o prato que comem, porque saco vazio não fica em pé. Este diálogo não está sendo dito agora, né? Mas ele foi dito, né, em outras ocasiões, e agora o discurso da Encantada reproduz, né? Então, novamente, a força da mediação e desse discurso indireto, desse diálogo indireto, né? Bom, o ponto seguinte que eu quero destacar é a questão do narrador. É um anterior, o Gabriel. É o Walter Benjamin, foi um texto assim, muito presente nesta minha reflexão. Por quê? Porque as três narradoras trazem também uma constante, que é essa presença de narradores da tradição, segundo Walter Benjamin, naquele texto, ensaio clássico sobre o narrador, né? Então, a terra, como já foi bastante dito na etapa anterior, é um ponto de fixação de território, né? O narrador sedentário é exatamente esse que tem a terra como um ponto de fixação. E a Pelonísia é muito caracterizada por isso. E há o outro, que é também um outro tipo de narrador,
que é aquele que viaja, é aquele que se desloca, né? É o migrante. E aí nós temos tanto a Santa Rita Pescadeira quanto Bibiana. Santa Rita Pescadeira porque ela se desloca de corpo em corpo ao longo do tempo. E Bibiana porque ela também deixa a sua terra para ir estudar fora, né? Para ser professora, e depois ela retorna. Então, aí nós temos uma mistura entre dois tipos de narradores da tradição, como o Benjamin deixa claro nesse texto, quando ele diz que, se quisermos concretizar esses dois tipos de narradores arcaicos, nós teríamos dois movimentos, né? O primeiro é o camponês sedentário e o outro é o marinheiro comerciante. No sistema corporativo, associava-se o saber das terras distantes trazidos para casa pelos migrantes, com o saber do passado, recolhido pelo trabalhador sedentário. Então, é essa combinatória entre esses dois tipos arcaicos de narradores que nós temos em Torto Arado. E tem um trecho que a Belonísia deixa isso muito claro, quando ela fala da importância desta narrativa que vem não do narrador sedentário, mas daquele que se deslocou, como é o caso da Bibiana, da sua irmã, e do seu cunhado, que é o Severo. Você quer pôr um trecho, Gabriel, por favor? Que ela diz assim: queria escutar cada vez mais as histórias que traziam de suas passagens por outros lugares. Queria ouvir de Severo as explicações para o que vivíamos em Água Negra. Eram histórias que se comunicavam com os meus rancores, com a voz deformada que me afligia e, por vezes, me despedaçava, com todo o sofrimento que nos unia nos lugares mais distantes. Interessante, né? Como ela se relaciona com essa voz, com essa narração que vem daquele que se deslocou, como é o caso da irmã do cunhado. Bom, o próximo item que eu vou desenvolver é essa questão que já foi apontada anteriormente, que é a tríade, né? Então, esse corpo tripartite, né? E isso é interessante porque o elemento ternário, ele não nos coloca numa visão binária de opostos, mas esse elemento ternário nos dá a correlação, nos dá a dialética, né? Então, o primeiro corpo que abre o livro é Bibiana, a narração de Bibiana. Ela é aquela que fala, ela escreve, ela lê, ela acessa o mundo letrado e ela percebe a exploração a que são submetidos os quilombolas. O segundo corpo narrativo é o de Belonísia, que é, como eu havia dito, é o maior corpo, né? Esse corpo que não fala, porque ela perde a língua, mas ela perde a língua física, né? Mas ela não perdeu a audição, e nem a capacidade de ler e de escrever, embora, quando ela narra, ela diz que ela não gostava da escola, né? E que o que ela aprendeu era muito pouco, né? Ela não entendia aquelas letras que estavam no quadro negro. Então, o que dá para entender é que ela teve uma formação escolar bastante restrita, né? Então, ela não fala por ter perdido a língua, mas ela tem outros tipos de linguagens, como a gestual, como a auditiva, que é muito forte, e a questão da sua fala, acho que a coisa mais interessante é ver que, ao narrar, ela compara a sua fala a um torto arado, que é o título do livro, né? Por que torto arado? Porque é o som, como ela diz, que deixou minha boca, som que deixou minha boca era uma aberração, uma desordem, era um arado torto, deformado. E a citação toda diz algo maior ainda, diz o seguinte:
aquilo que eu disse, né? O pouco que ela aprendeu na escola, ela dizia, olhava para o quadro verde, as letras embaralhadas, bonitas, mas que formavam palavras e frases difíceis que não entravam na minha cabeça. Eu conseguia ler, acompanhava a escrita. Tá? E aí, essa questão da comparação com um torturado, essa fala torta, né? O som que deixou minha boca era uma aberração, uma desordem, como se no lugar do pedaço perdido da língua tivesse um ovo quente. Era um arado torto, deformado, que penetrava a terra, olha, de tal forma a deixá-la infértil, destruída, dilacerada. Então, a gente percebe que esse corte da língua, né, que também tem a ver com a descontinuidade a qual se referiu a Giovana, né, porque houve um corte na continuidade de um falante, né? Mas isso traz um significado, provavelmente analógico, simbólico, né? Porque é exatamente esta língua torta que vai manifestar uma resistência, como nós vamos ver um pouco mais à frente, né? Então, como é possível? Essa questão nos perturbou muito durante a leitura, porque a gente se perguntava, mas como essa personagem, com uma língua torta, né, por ter perdido a língua, portanto ter esta fala torta como um torturado, como é que a narração dela se coloca de uma forma muito ordenada? Então, parecia que havia aí um confronto, um conflito. Então, a gente levantou essa hipótese, que tem a ver com a hipótese central da nossa apresentação, que provavelmente a narração ordenada mostre um desdobramento da voz matricial da encantada, né? Que é a grande voz que se desloca e migra para todos os corpos dos quais ela se apropria, inclusive do corpo livre e da narração. Então, essa é uma possibilidade de interpretação, né? E aí, o terceiro corpo narrativo, que é o da Santa Rita Pescadeira, encantada, né? Ela é a terceira voz. E essa terceira voz implica a incorporação, porque ela se apropria dos outros corpos narrativos, implica uma onipresença, porque ela está, nada a impede de avançar e de se deslocar pelos outros corpos narrativos. Tá? No espaço-tempo, implica sabedoria, implica a experiência que é transmissível, né? Como diz o Benjamin, né? Então, não adianta você ter uma experiência que não se transmite. Para que você tenha esse narrador da tradição atuante, a sua narração tem que produzir outras a partir de si, para que haja continuidade, outra vez, a questão colocada pela Giovana, né? Então, a descontinuidade faz com que toda a tradição, com que toda essa herança se perca. É preciso a continuidade. Então, a transmissibilidade é fundamental, né? Esse é o conselho ao qual se refere o Benjamin, né? Que traz esta tradição e traz esta voz coletiva. Diz o Benjamin que aconselhar é menos responder a uma pergunta que fazer uma sugestão sobre a continuação de uma história que está sendo narrada. Para obter essa sugestão, é necessário, primeiro, saber narrar a história, sem contar que um homem só é receptivo a um conselho na medida em que verbaliza a sua situação. O conselho, tecido na substância viva da existência, tem um nome: sabedoria. Excelente isso, olha. Conselho tecido na substância viva da existência, não na experiência individual de uma pessoa. Tem um nome: sabedoria. Então, essa encantada, como a terceira voz,
ela condensa em si todas as qualidades do verdadeiro narrador, segundo Benjamin, né? Que narrador é esse? É aquele que conhece a sua maestria na arte de contar histórias e de saber transmiti-las para que se mantenha viva na memória do povo. Então, o fato de tecer a sua narração na experiência, que não é individual, mas é coletiva, faz dela, a Encantada, uma guardiã da tradição, né? Que só pode se perpetuar pela transmissibilidade, ou seja, pela capacidade de gerar outras narradoras, a partir de sim, outras narrativas. Esse é o conceito ao qual se refere o Walter Benjamin e que traz a sabedoria desse narrador, né? E aí eu selecionei um trecho onde a gente tem a síntese disso tudo. Diz a Encantada: meu cavalo morreu, não tenho mais montaria para caminhar como devo, da forma que o encantado deve se apresentar entre os homens, como deve aparecer por esse mundo. Desde então, passei a vagar sem rumo, arrodeando aqui, arrodeando acolá, procurando um corpo que pudesse me acolher. Meu cavalo era uma mulher chamada Miúda, mas quando me apossava de sua carne, seu nome era Santa Rita Pescadeira. Foi nela que cavalguei por um tempo, não conto um tempo, mas montei um corpo de miúda, solitária. Sou muito mais antiga que os 100 anos de Miúda. Antes dela, me abriguei em muitos corpos, desde que a gente adentrou matas e rios, adentrou serras e lagoas, desde que a cobiça cavou buracos profundos e o povo se embrenhou no chão, como tatus, buscando a pedra brilhante. O diamante se tornou um enorme feitiço, maldito, porque tudo que é bonito carrega em si a maldição. Então, vejam, tudo aquilo que eu tinha colocado aqui se condensa, né? A sabedoria, ela é onipresente, ela não tem tempo e espaço, né? O corpo dela está sempre migrando de um lugar a outro, né? Então, ela é imaterial e material ao mesmo tempo, né? E a narração materializa isso, né? E aqui é a questão do conselho também, da sabedoria. Olha o final, onde ela diz que o diamante, essa busca das pedras preciosas, que são lindas, mas trazem uma maldição. E toda beleza carrega uma maldição, né? É a expressão de uma experiência maior, que não é individual, mas que abarca todos os homens, né? E aí, eu fiquei pensando, então, qual é a transmissibilidade da Encantada? A transmissibilidade é exatamente essa incorporação dentro de outros corpos. Isso é a transmissibilidade desta Encantada, né? Deslocar-se para outros corpos, habitá-los, contaminaá-los, é a forma de exercer a transmissibilidade, desdobrando-se em novas narradoras, que na narração materializam esse devir corpo da Encantada, como colocou o Gabriel. Bom, e aí, então, esse desdobramento desta transmissibilidade, deste devir corpo, a gente pode observar neste novo item que eu coloquei, que é o primeiro vermos como fica Bibiana e Encantada, esse duplo corpo, né? E aí você tem uma resistência, que é pelo combate, é um discurso que é ação. Esse discurso-ação também pode ser chamado de performativo, né? Porque não é um discurso para ficar apenas nas palavras, mas é um discurso que inflama os ouvintes que estão ali ouvindo para que eles possam ter uma ação. E é uma ação de consciência, perceber como somos explorados há tanto tempo. Então, diz ela. E é interessante a entrada, né? Subitamente o tremor deu lugar a uma voz forte, segura, que foi persuadindo os presentes. Observe que aqui não é mais um diálogo indireto, né? Que nem é bem um diálogo, mas é uma exposição, né? É uma argumentação feita diretamente
a toda a comunidade que a ouve naquele instante. Chegamos à fazenda há muitos anos. Cada um aqui sabe como foi. Essa história já foi repetida muitas vezes, 1000 vezes. Muitos de nós, a maioria, posso dizer, nasceram nesta terra. Nasceram aqui, nesta terra que não tinha nada, só o nosso trabalho. Isto aqui só existe porque trabalhamos esta terra. Os donos pisavam os pés nesta terra só para receberem dinheiro das coisas que plantávamos nas roças. Então, olha só, é uma voz coletiva, ela não está falando só em seu nome, ela está falando em nome de todos os explorados, né? E aí existe uma direção aos outros, aqueles que estão naquele momento ao lado dela, ouvindo esse discurso, né, de resistência, de uma voz firme, como se diz no parágrafo inicial. Né? E a coisa da persuasão, foi persuadindo os presentes. Né? E isso também é uma força e uma semelhança com a narração da Encantada, que vai mostrando essa consciência que ela tem, né? Todos esses corpos pelos quais ela passou, e em todos a continuidade é essa exploração, né? E a luta é exatamente para trazer isso de uma forma viva, né? E então as narrativas de ambas agora têm também esse lado de mostrar resistência e contribuir para a conscientização. Agora, se a gente for olhar a Belonísia, onde está a língua torta como resistência? Então, o próximo, Gabriel. Então, Belonísia Encantada. Aí a resistência vai se fazer pela língua deformada. Né? Isso, então, daí o título, daí ser a maior narrativa, né? Exatamente a parte 2, é a grande força, né, nuclear deste romance, a meu ver. Diz ela, durante todos esses anos, somente quando estava só, e mesmo assim, muito raramente, ousava dizer algo, como se o arado velho e retorcido percorresse minhas entranhas, lacerando minha carne. Se esvaía toda a coragem de que tentei me investir para viver naquela terra hostil, de sol perene e chuva eventual, de maus tratos, onde gente morria sem assistência, onde vivíamos como gado, trabalhando sem ter nada em troca. Mas eu persistia e repetia as palavras mais duras, as que não gostamos de ouvir. Não me furtava dizer o que faria muitos correrem, tremendo a virulência de uma língua. Eram palavras repetidas por minha voz deformada, estranha, carregada de rancor por muitas coisas e que só fez crescer ao longo dos anos. Eram gritadas por minhas ancestrais e que chegavam a mim para que as repetisse com o horror de meus sons e assim ganhassem os contornos tristes e inesquecíveis que me manteriam viva. Nossa, eu acho que aqui você tem uma força e muitas coisas para a gente pensar. Por exemplo, a língua virulenta, agressiva. Então, essa língua torta tem uma função simbólica também, né? Metafórica, eu estou achando, né? Porque ela implica em resistir. Daí o título do livro, Torto Arado. Ser torto quer dizer ser desordenado. Fazendo uma ruptura nessa continuidade da tradição. Né? Uma ruptura para conscientização. E no caso dela, é feita essa conscientização e essa desordem é trazida exatamente pelas poucas palavras que ela consegue pronunciar, que são palavras duras, irreconhecíveis, né? E que ferem, como ela é ferida. Então, e ao final, quando ela diz a todas as ancestrais, quer dizer, outra vez uma voz coletiva, ela não está falando só em seu nome, né? E que chegavam a mim para que eu as repetisse com o horror de meus sons e assim ganhassem os contornos tristes e inesquecíveis, que me manteriam viva. Então, só, quer dizer, a continuidade, a resistência é feita
por esses sons ininteligíveis, embora por uma narração completamente inteligível, que dá uma tensão, né? E é um gesto que busca ser lembrado, não ser esquecido, este grito que essa voz torta traz na maior parte da narrativa e que se desdobra por todo o livro, inclusive no título. Mas é isso. Então, agora, dando continuidade a essa questão da narração, e é isso que essa fala da Belonísia traz, narração não é bem a fala, mas a narração da Belonísia, a Beth vai entrar nesse núcleo fundamental, que é a questão da rememoração e da memória. Então, Beth, por favor. Bom, então, né, boa tarde a todos e a todas. Né? Eu vou apresentar o que é decorrente aí das demais apresentações, e calcado, né, ou seja, nessa tríade, né, que é a terra, o corpo e a narração. Tá? Então, é essa relação presente nas falas anteriores, tá? Que em diálogo e também, né, uma relação entre elas, de complementariedade, tá? Uma relação entre elas intimamente estabelecida. Tá? E essa questão da rememoração, ela está presente em todas as falas, porque a Bibiana, ela começa a fazer o relato dela após 30 anos, do fato acontecido ali naquela brincadeira de criança. E por aí, quer dizer, durante o desenrolar do romance, né, as falas que vão sendo colocadas, né, principalmente, tá, da Bibiana, tá, da Belonísia, da Donana, da Salustiana e da Encantada, elas trazem essa ideia aí da rememoração. Tá? E a importância, né, dentro do próprio romance. Tá? Então, Gabriel, por favor, primeiro slide. Bom, então, essa fala que eu abro, essa parte da rememoração, ela é muito significativa. Tá? É uma fala atribuída a Santa Rita Pescadeira. Sou uma velha encantada, muito antiga, que acompanhou esse povo desde sua chegada das minas, do recôncavo, da África. Talvez tenha esquecido Santa Rita Pescadeira, mas a minha memória não permite esquecer o que sofri com muita gente, fugindo de disputas de terra, da violência de homens armados, da seca. Atravessei o tempo, como se caminhasse sobre as águas de um rio bravo. A luta era desigual, e o preço foi carregar a derrota dos sonhos, muitas vezes. Bom, essa fala, ela pode até funcionar como uma síntese. Por quê? Porque ela traz essa questão principal, aí, do encantamento da Santa Rita, ela traz essa questão de acompanhar, ou seja, é como se ela reconstruísse a saga de todo aquele povo. Então, a gente tem Santa Rita Pescadeira, a encantada, se apresenta e diz como atravessou o tempo. É a narradora que recuperou o traço singular dos narradores da tradição. Minha memória não permite esquecer o que sofri com muita gente. Fala em nome da comunidade, traz as histórias das lutas ancestrais, traz o saber e a experiência. Todos esses aspectos já foram colocados, né? Ou seja, desse narrador. Por que ela é uma narradora importante? Por que ela é uma narradora da tradição? No decorrer do romance, sua voz recupera o legado do narrador ancestral, que repercutiu principalmente nas vozes de Belonísia, Bibiana, Donana e Salustiana. Então, o que a gente tem no romance
o poder dessas vozes femininas e todas essas vozes contaminadas pelo encantado. Essa voz narrativa, matriz das várias vozes, foi estrategicamente desdobrada nas demais para a construção do romance, que, ao aproximar-se da tradição oral, trazendo a reminiscência de imagens vividas para o presente, coloca o narrador diante de si, a rememoração do instante vivido. Então, essa rememoração do instante vivido, ela é muito importante, porque aí, nessa transição de tempos, onde a gente tem, né, o presente, o passado e o futuro, quando é colocada, né, a ação que aconteceu, então isso se torna presente. Então, traz a rememoração do instante vivido, que encena, simultaneiza o sujeito do contar e da ação. Então, esta é a atuação de cada voz narrativa que assume o contar. Da Encantada, da Belonísia, da Salustiana e da... quem eu esqueci de falar? Da Dona Ana. Tá? Então, o próximo item, por favor. E então, aí a gente tem os desdobramento, né, dessas vozes narrativas. Dona Ana. Dona Ana, uma entidade viva, quase sobre-humana. Relembra o dia que roubou a faca. Eles tiraram da gente e nós tiramos dele. Então, ou seja, relembrar esse momento é que coloca, né, o narrador ali naquele momento da ação, ou seja, presentifica, né, aquela ação. Tá? Então, eles tiraram da gente e nós tiramos deles. Foi o que passou por seu pensamento. Pediria perdão a Deus e aos seus guias. Colocou o objeto no seu cesto de palha, em meio aos aipins colhidos naquela manhã, entre cansaço e desalento. No exato momento, disse apenas: Deus me perdoe, e deixou a sombra que lhe serenou o corpo, levando consigo, talvez, um tesouro sem ser notada. Então, olha, um dos traços, né, aí, da narração da tradição, tá? E da narração que foi originária da fala da Encantada, é que aqui, ou seja, a Dona Ana comete uma falta e perde perdão pela falta. No livro ela até explica, né, que precisaria estar comprando as coisas para as crianças, tudo isso, mas ela pede a Deus perdão pela falta. Né? Depois da Salustiana, né, ou Salu. Era um livro vivo. Contava as histórias das bisavós, dos avós, da fazenda Caxangá, onde também morou, das terras do Bom Jesus, de onde veio. Então, também a Salustiana, ela traz essa ideia da saga, né? Ela vai recontar, tá? E vai, né, relembrar, tá, esses momentos. Né? Na conversa que teve com Estela, esposa de Salomão, o dono da fazenda, relata em poucas palavras sua vida e a relação com a terra. Não sei se a senhora sabe, mas eu peguei em minhas mãos a maioria desses meninos, homens e mulheres, que a senhora vê por aí. Sou mãe de pegação deles. Assim como apanhei cada um com minhas mãos, eu pari esta terra. Deixa ver se a senhora entendeu. Esta terra mora em mim. Bateu com força em seu peito. Brotou em mim e enraizou. E aí, né, ou seja, para estar nesse presente da ação, né, ela bate novamente no peito. É a morada da terra. Mora aqui em meu peito, porque dela se fez minha vida, com o meu povo todinho. No meu peito mora água negra, não no documento da fazenda da senhora e de seu marido. Vocês podem até me arrancar dela como uma erva ruim,
mas nunca irão arrancar a terra de mim. E aí, quando a Salustiana fala, ela não fala em nome dela, mas ela fala, né, do meu povo. Fez minha vida, meu povo. Bom, Belonice e Bibiana rememoram o instante vivido que acontece quando recontam e revivem como a travessura de crianças curiosas transformou-se em transgressão. A advertência sempre ouvida sobre os objetos afiados. Cuidado com o fio de corte foi esquecida. E o brilho de agouro e encantamento da faca de prata de cabo de marfim, guardada na mala de couro envelhecida, envolta nos trapos de Dona Ana, fez correr um rio de sangue pelo corpo e pela terra. Né? O corte da língua, tá? E depois, metaforicamente, né? Ou seja, tudo que o Gabriel já colocou, né? Nessa relação entre a água, o sangue, a terra. Tá? Na diversidade dessas vozes narrativas, o traço comum entre as formas de narrar está situado no recontar. A rememoração, diz Benjamin, funda a cadeia da tradição, amplia e tece a rede tecida com e entre as histórias. Entorturado é a rememoração de um tempo vivido, a matéria da fabulação. A rememoração que transmite os acontecimentos de geração em geração e tem um teor épico, porque constitui-se no contar, tecido com as muitas histórias. Índice dos grandes narradores. A grande narradora, como destacamos, né, durante a apresentação do seminário, é a encantada, de onde derivam as demais narradoras. São vozes ressonantes da voz da encantada, que, fortalecendo os laços com o sagrado, clamam por justiça. Sobre a terra há de viver sempre o mais forte. É isso. Então, agora, questões que vocês tiverem, por favor, coloquem, que a gente faça um breve debate. Eu estava querendo deixar aqui as questões, porque a ideia nossa é que a próxima sessão, que não vai ser um seminário, vai ser um debate entre os dois livros. Então, eu já queria deixar aqui, que não precisa ser respondido agora, mas poderia ser pensado por todos nós, que é o seguinte. Eu estava me perguntando o que é essa língua torta e a diferença em relação a Deleuze, por exemplo. Porque a gente falava, poxa, mas a narração, ela perde a língua, mas a narração é totalmente ordenada. A desordem da língua não aparece na escrita, né? Então, provavelmente, porque essa perda da língua física tem um sentido metafórico, simbólico, né? Enquanto que para o Deleuze, não, isso se torna performance mesmo. A escrita é torta, a escritura é torta. E isso não ocorre nesse livro. É pena que, pelo menos na nossa discussão, e para mim própria, bastante ambígua é essa final a qual a Beth se referiu. Que final é esse? Né? É uma cena bastante complexa, porque tem a onça, elas cavam. Então, é uma cena bastante ambígua. Acho que é uma cena que a gente precisaria retornar para ver a amplitude significativa dela, não acho? Sim. Eu acho bem legal. Eu queria até colocar, enfim, acho que, claro, dar parabéns, eu adorei a apresentação. Esse livro realmente é muito reflexivo. E tem uma coisa que eu queria colocar, acho que talvez pela minha formação jurídica, que é essa questão de posse e propriedade, e que eu acho que se relaciona muito com vamos dizer, esse conselho que os narradores do livro tentam dar.
que vocês sempre colocam, né? O Gabriel colocou muito bem no início a questão do pertencimento da terra, e que eu acho que eles tentam colocar, na verdade, como não da terra, né? Do território, fazem essa distinção, como o território e o corpo, o homem, a natureza, sendo um corpo só, né? E tem um momento que me chama muita atenção quando ela conta que o pai disse: olha, o título não é o que dá alimento, o que dá alimento é a terra. E essa distinção entre posse e propriedade no direito, que é muito interessante, a posse ela decorre da propriedade, mas ela é quem de fato a exerce, independentemente do título, né? Ela pode até chegar a ser a propriedade, mas na verdade o dono da terra não é necessariamente o proprietário da terra. Então quer me parecer que isso é muito mais não uma busca por se apossar da terra, mas uma demonstração de que os donos da terra, na verdade, já são eles, né? Sempre foram eles, e até porque a terra é da natureza como o homem é da natureza. Então, eu acho que esses conceitos jurídicos vieram muito, claro, durante a leitura e agora na apresentação também. Eu acho algo bem interessante também, talvez até para a gente explorar um pouco mais no próximo debate. Eu não estou muito por dentro da obra em si, mas ouvindo a vocês, né, eu retomo a questão do território. Do território e da desterritorialização, né? Segundo o próprio Deleuze, é um agenciamento. É um agenciamento de enunciado, né? Então, é um corpo de linguagem. O que eu acho interessante sugestão, né? É fazer essa correlação desses agenciamentos territoriais com a questão do corpo, né? Morte e vida, e a linguagem que aí é produzida, né? Ou é uma linguagem que emerge desse deslocamento de enunciados, o que acontece pela descontinuidade. A descontinuidade é a lógica do texto, parece-me. Então, essa descontinuidade, o grande conflito está aí, entre o corpo da descontinuidade e na continuidade, como linguagem. Não como direitos, não como poder, né? Extracontextual. É claro que a pressão do contexto, né, sobre o discurso. A própria rememoração faz esse trabalho. A rememoração, ela atualiza o discurso pela memória. É um conceito muito específico, né, da rememoração. Então, ela atualiza o passado pela memória. Então, há um jogo aí importante que está no discurso, né? No discurso contemporâneo, que coloca, parece, em cada personagem, um papel a cumprir. Inclusive o papel ficcional do encantamento, né? Que parece que também interfere nos discursos, né? A magia, o encantamento, né? A produção do criativo mesmo, né? Porque não é possível ficar somente num discurso de pressão, de subjugo, mas um discurso em que a ficção pode salvar esse discurso da propriedade, né? Esse discurso de posse da linguagem. Eu não consigo ver fora da linguagem esse jogo, né? Esse jogo entre o material e o não material, né? Bom, eu acho que a gente nós podemos encerrar por aqui, né? E
Eu queria já deixar aqui o meu convite a todos que assistiram esse seminário para o próximo encontro, que será o último desta série, e nele nós traremos esse debate entre os dois livros como foco principal. Então, obrigada por tudo e até a próxima.